Hoje nós vamos falar de arquétipos por aqui e vocês sabem o quanto eu amo a ferramenta dos arquétipos, o quanto eu sou apaixonada pelos arquétipos e apesar de não alimentar mais um canal específico de arquétipos, eu continuo ativando os arquétipos de forma consciente. Antes mesmo de eu criar o arquétipo na prática, eu já ativava arquétipos há 3 anos mais ou menos. E eu posso dizer que 50% de tudo que eu tenho, de tudo que eu mudei e de tudo que eu conquistei, eu devo ao uso dos arquétipos certos. Então, sempre que eu tenho um novo objetivo, que eu quero desenvolver uma nova habilidade, eu monto uma combinação de arquétipos para mim, para me ajudar a alcançar determinado objetivo ou me tornar aquilo que eu busco ser e por aí vai. E eu decidi fazer esse vídeo para ajudar você que tem dificuldade de entender como os arquétipos funcionam, e eu acho que a partir do momento que a gente entende como os arquétipos funcionam, a gente usa os arquétipos de forma consciente, e a partir disso também você entender por que algumas pessoas ativam os arquétipos e acham que nada está acontecendo, né? Algumas pessoas dizem, nossa, não funcionou pra mim e tal. Será que a gente está prestando atenção em tudo que esse arquétipo está trazendo pra gente olhar e por aí vai? Então, às vezes, vai acontecer de você trazer um arquétipo pra sua vida e você já perceber muitos resultados acontecendo. Às vezes, o arquétipo vai trazer algo que você não está esperando. E esse algo que ele vai trazer é para você olhar. Eu vou dar exemplos práticos, como vocês sabem, eu gosto de ensinar através de coisas que eu vivo. Então, eu tô vivendo um arquétipo agora que me trouxe algumas coisas que eu não queria, mas é como de fato o arquétipo funciona. Então, o meu objetivo é que a partir desse vídeo você consiga ativar os arquétipos de forma mais consciente e usar o máximo potencial dessa ferramenta para que você alcance aquilo que você tá buscando com aquele arquétipo aí de acordo com a sua intenção, tá bom? Então, vamos lá. Os arquétipos são, eu não sei se você acredita em frequência, lei da atração e por aí vai, mas eu acredito que tudo tem uma frequência no universo, tudo tem uma assinatura vibracional, assim como a gente. Então, tudo que está na nossa realidade, do lado de fora, é igual uma árvore, é um reflexo de quem a gente é do lado de dentro, é um reflexo das nossas raízes, é um reflexo das nossas sementes. A própria Bíblia diz que a gente conhece uma árvore pelos frutos. Então a nossa vida, ela é nossos frutos, nossos hábitos financeiros ditam a nossa realidade com dinheiro, peso e por aí vai. Então, se a gente não muda os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos e as nossas atitudes, automaticamente a gente não muda essa assinatura vibracional e a gente não muda aquilo que a gente cria do nosso lado de fora, na nossa realidade. A mesma coisa acontece com os arquétipos. Então, quando a gente, por exemplo, fala de Cleópatra, Cleópatra não tem como ter uma assinatura vibracional de fraqueza, de estagnação, de acomodação. Porque Cleópatra, dentro do conjunto dela, arquetípico, ela é coragem, ela é liderança, ela é ousadia. Então, a estrutura arquetípica, a frequência desse arquétipo, sempre vai falar de liderança, sempre vai falar de ousadia, sempre vai falar de magnetismo, porque você não consegue associar Cleópatra, como eu disse, a acomodação, a uma pessoa desleixada, porque ela também tem essa frequência da vaidade, porque aquele combo que representa Cleópatra emana essa frequência e por aí vai. Quando a gente traz um arquétipo para nossa vida de forma consciente, que a gente vai lá, escolhe as imagens, coloca na tela do nosso celular, a gente está trazendo para o nosso campo vibracional aquele arquétipo que também tem aquela frequência. Logo, a gente começa a se relacionar com esse arquétipo e a gente trouxe para nossa vida aquela frequência de ousadia, de liderança, de vaidade e por aí vai. Ai, Dani, mas às vezes eu trago o arquétipo e nada disso acontece. Sabe o que acontece? Vou trazer um exemplo prático.
Lembra que eu falei que tudo tem uma frequência? Eu tenho uma frequência, você tem uma frequência, tudo, cada lugar tem uma frequência, cada cor emana algo, né, que conversa com o inconsciente coletivo. São a mesma coisa com lugares. Quando eu estava tentando mudar minha vida financeira, eu comecei a fazer o exercício o desejo, né, de frequentar lugares mais prósperos. As pessoas dizem, se você quer enriquecer, entre em contato com lugares, com ambientes de prosperidade, de riqueza e por aí vai. Só que quando você vai nesses lugares, o que acontece? Eu não sei você, mas eu, Daniela, quando eu comecei, por exemplo, a comprar em lojas que não eram lojas que eu podia pagar e que eu não tinha condição de pagar, só o fato de eu chegar na frente daquela loja, na frequência daquela loja, eu já me sentia pequena, eu sentia vergonha, eu não me sentia digna de estar ali na frente, porque aquela frequência mais elevada, aquela frequência de prosperidade, iluminava tudo aquilo que me impedia de frequentar aquele lugar. Então, toda vez, eu já falei várias vezes, né, como um dos meus processos de cocriação é ir para a prática, e eu tinha uma lista de lojas que eu queria comprar. Hoje eu não tenho mais desejo de lojas, mas antigamente eu tinha. E eu tinha esse desejo de comprar na Zara. E só de eu chegar na vitrine da Zara, eu me sentia extremamente desconfortável. A primeira vez que eu fiz o exercício de entrar na loja, eu já sabia que eu não tinha dinheiro para comprar, eu não tinha condição de comprar nada e ainda estava criando o hábito de comprar à vista, né? Eu disse para mim mesma, eu só vou comprar na Zara quando eu tiver dinheiro para comprar uma blusa à vista, né? Ou para comprar uma peça à vista. Eu me sentia muito desconfortável. Então aquela frequência de prosperidade, ela tava ali, nem é uma loja tão cara, mas para vocês verem o nível, né, e como era a minha questão com o dinheiro, aquela frequência ali, o valor, o preço daquelas roupas era acima da realidade que eu vivia. E quando eu entro nessa loja e eu não me sinto digna e eu não me sinto confortável de viver aquela frequência de prosperidade, aquela frequência está mostrando em mim o que me impede de viver aquilo ali. Então, ao invés de eu parar de frequentar e de tentar entrar naquela loja porque eu me sentia mal, me sentia com vergonha, eu achava que todo mundo estava olhando e sabia que eu não tinha dinheiro para comprar nada ali, eu continuei indo até que aquela loja se tornasse confortável para mim. E aí eu fiz o exercício, depois de conseguir entrar, olhar e sair, eu comecei a pegar roupa no cabide, levar para o provador, ver como eu me sentia com as roupas daquela loja. Deixava tudo, obviamente, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Hoje eu compro roupa da Zara com muita facilidade, eu acho que, sei lá, 50%, 70% das minhas roupas são de lá. Já comprei em várias outras lojas que era difícil para mim, Lacoste, enfim... e com facilidade, né, aquela loja Tommy também com uma blusinha de R$200, mas sempre fazendo esse exercício de continuar e olhar para tudo aquilo que aquela frequência de prosperidade estava me trazendo. Então, aquela roupa mais cara de uma Lacoste, por exemplo, mostrava para mim o meu não merecimento, o quanto eu não me sentia merecedora, o quanto eu não me sentia digna, quem sou eu para usar uma roupa, né, dessa loja ou daquela marca e por aí vai. E a mesma coisa acontece com lugares, restaurantes mais sofisticados, né? Esses lugares que têm uma frequência de prosperidade, toda vez que você acessa, eles mostram o que tem em você que te impede, todo o desconforto que você sente, diz pra você que aquele lugar não é pra você, que você não é merecedora ou você não é digna. Então, ou você vê aquilo como uma oportunidade de trabalhar essa informação, ou você corre e, ok, não é pra mim, eu vou continuar comendo lá a minha coxinha com laranjinha, o meu pastel com laranjinha e não vou frequentar outros restaurantes. Com os arquétipos não é diferente. Assim como esses lugares têm uma frequência que quando a gente entra, a gente se sente confortável ou não, quando a gente traz uma frequência arquetípica, ele traz aquela frequência pra gente e ele nos mostra, ele nos dá a oportunidade de perceber, ele vai trazer à tona tudo aquilo que nos impede de viver aquela ousadia, aquela confiança, aquela vaidade que aquele arquétipo tem. Então, recentemente eu contei aqui a minha experiência com o arquétipo da cobra e
como eu trago um arquétipo por uma questão específica, né? Eu trouxe a cobra com uma intenção de fazer uma troca de pele, não foi por questões de saúde, apesar de ser um arquétipo usado pela medicina, né? Por essa capacidade de renovação, de troca de pele, de cura, ela tem essa frequência, tá? E quando a gente traz o arquétipo para nossa vida, a gente está trazendo toda a frequência desse arquétipo pra gente. Mas foi com uma intenção de conseguir trocar de pele, né? Eu sentia que eu estava repetindo um ciclo e eu estava numa dependência emocional de um padrão que eu não conseguia quebrar sozinha. Então eu falei, bom, ninguém melhor do que a Dona Cobra, que faz isso lindamente, para me ajudar a fazer essa troca de pele, para me ajudar a ir para essa nova fase e me despir de uma velha fase com maestria. E eu tava no final do ano 9, já tinha entrado no ano 1, e eu sabia que tinha algumas coisas que eu não tinha deixado para trás ainda e que eu precisava da ajuda de algum arquétipo. Só que quando eu trouxe a cobra para minha vida, ela trouxe essa troca de pele, ela trouxe à tona várias coisas que eu não estava vendo, que me impediam de ir para essa nova fase, para esse novo posicionamento, para esse novo passo. Mas ela sendo um arquétipo de cura, ela sendo um arquétipo da saúde, usado inclusive como, né, eu já falei, como arquétipo da medicina, ela me trouxe também algo que eu não sabia a respeito da minha coluna. Então, Dani, você trouxe um arquétipo de saúde e você descobriu uma doença? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu trouxe o arquétipo da cobra e eu comecei a sentir dores no pescoço. Era como se o meu pescoço não conseguisse sustentar o peso da minha cabeça. Isso começou assim que eu voltei de Curitiba. E eu voltei de Curitiba com tranças no cabelo. Eu achei que era das tranças. E aí eu tirei as tranças. Mesmo assim, eu ainda sentia essa dor no pescoço. E era essa sensação, assim. Era uma dor aqui na coluna vertebral. Bem no começo, assim, né, do pescoço até um pouco no meio das costas, e parecia que o meu pescoço era muito pesado, muito pesado, muito pesado, e aquela dor foi intensificando até que eu fui perdendo o movimento de virar para o lado. Então eu ia no supermercado com meu marido, ou eu virava completamente, ou eu só virava o olho para falar com ele. Então eu deitava no sofá e as dores foram se intensificando. Eu deitava com aquela almofadinha que a gente usa no pescoço, completamente reta e com muita dor, muita dor, muita dor. Procurei médico para fazer tratamento. Eu já tinha, sim, um envelhecimento precoce na coluna, na cartilagem, por aí vai. Mas eu descobri um outro problema que eu não sabia que eu tinha. Então a cobra, ela é um arquétipo de saúde. Mas para você ter saúde, você tem que entender o que te deixa doente. Você tem que entender aonde está a tua doença. A Cleópatra é um arquétipo de ousadia, de coragem, de feminino. Mas quando ela vem para sua vida, se você já estiver pronta, se você não tiver barreira, se você já tiver, ok, eu já estou pronta para me tornar magnética e por aí vai, você já vai manifestar. É igual você entrar numa loja, à medida que eu ia me sentindo confortável nesses lugares que eu achava que não era pra mim, ficou mais fácil de acessar, de comprar. Quando eu me senti lindamente confortável na Zara e que eu me sentia como parte, cara, eu fui lá e comprei 2 blusas à vista, acho que eu paguei R$200 cada uma, foi R$400, e depois eu fui indo e virou confortável, já é normal pra mim. Por quê? Porque eu já tô pronta pra viver aquilo ali. Então o arquétipo, ele é um conjunto de frequência que ele vai chegar no teu campo. O que você já estiver pronta para manifestar, para realizar, para atrair, você vai fazer. E por isso que eu passo anos com o mesmo arquétipo. Por quê? Porque a gente sempre pode subir um degrau relacionado àquilo que a gente quer manifestar com aquele arquétipo. Então ele vai te mostrar, ele vai botar luz e vai te deixar desconfortável, ele vai mostrar o teu desconforto para conseguir realizar aquilo que você deseja. Então a cobra, na minha experiência com a cobra, que é o arquétipo da saúde, veio me mostrar uma doença. E aí eu, comecei a fazer um tratamento na cidade vizinha aqui em Barra Velha, né, tentando dessas terapias mais alternativas. Foi aliviando, mas o médico não tinha pedido nenhum exame e tal. Trabalhando musculatura, correção de postura. E aí nada, né, passava 2 dias, a dor voltava, passava 2 dias, a dor voltava. Fui numa clínica especialista de coluna em Balneário Camboriú. Chegou lá, ela falou assim, olha,
eu não vou iniciar nenhum tratamento sem a gente fazer um exame e a gente poder entender o que está acontecendo na tua coluna. Falei, beleza. Ela me deu ali a guia, fui lá numa clínica no mesmo dia, já consegui ser atendida ali, paguei, fiz o exame e levei o exame para a clínica, só o raio-x e por aí vai. Ela fez alguns movimentos para eu poder voltar sem dor para casa, até porque eu tinha ido dirigindo e tal, e tava com muita dificuldade até para dirigir. Tipo, o movimento voltava, mas a dor depois paralisava o pescoço de novo. E aí, eu fui no outro dia no consultório, ela botou lá o raio-x e aí ela me mostrou os processos de coluna. Então, esse aqui é o estado 0, como a coluna deve ser, a postura da coluna e por aí vai. Aqui é o estado 1, que eu não lembro muito do estado 1. Aí eu tenho o estado 2, que é quando já começa a criar o tal do bico do papagaio, né? Que vai envergando, vai diminuindo aquele envergamento ali das coisas da coluna, começa a pegar ali na musculatura, nos nervos, não entendo muito, e aí a pessoa vai se enrijecendo por conta da dor. Então, para evitar a dor, o corpo ele vai criando uma postura errada para poder suportar a dor, porque se ficar na postura certa, o corpo não dá conta de tanta dor que sente. E no terceiro estágio é quando os discos da coluna eles vão diminuindo e a pessoa ela vai perdendo os movimentos de rotatividade, né? Ela não consegue mais virar, ela tem que virar o tronco tudo junto porque ela não consegue suportar a dor por conta dos discos estarem comprimidos. E eu já estava entrando na terceira fase ali do meu de degeneração, não sei se é assim que fala, né? Na última fase, e quando eu peguei depois o laudo, né, falava ali no disco C4, acho que é C4, C5 e C6, uma diminuição mesmo do espaço, e tudo isso vai comprimindo a questão de nervo e músculo, e por isso dava muita dor. E eu vou ficar agora, né, de 3 a 6 meses em tratamento. E a médica me falou que isso não é algo que acontece em um mês, em 2 meses. Isso é coisa de 10 anos. 10 anos. E eu já tive uma questão quando eu fui fazer silicone com a coluna, em algum tempo atrás, e o médico não foi por esse viés, tipo, não identificou nada disso, só a calcificação ali que eu já sabia que eu tinha da cartilagem, o envelhecimento precoce da cartilagem. Mas ela me disse, cara, isso aqui é coisa de 10 anos, né? E teve vários médicos que eu fui, que nem pediram raio-x, que foram trabalhando o sintoma, trabalhando do lado de fora, ao invés de trabalhar a raiz. E aí o que acontece quando as pessoas ativam os arquétipos? Elas trazem aquela frequência, elas olham só para aquele lugar que elas querem alcançar, mas às vezes elas não percebem a pepita de ouro, porque o arquétipo ele vai trazer a raiz do que te impede de alcançar aquilo. E aí a pessoa diz, porque a vida piorou. Então não quer dizer que porque o arquétipo tá te trazendo uma coisa diferente, que ele não tá te trazendo alguma coisa. Então às vezes a gente tá olhando aqui, né? Eu tô olhando nessa direção porque eu quero, de repente, saúde. E aqui do lado tem alguém passando, só que eu não tô vendo, porque eu tô olhando pra cá. E por isso que é tão importante quando a gente traz uma frequência arquetípica para nossa vida, a gente está presente para tudo que passa na nossa cabeça, para tudo que passa no nosso corpo, em como a gente se sente, as memórias que vêm, porque tudo isso que vem à tona é uma oportunidade da gente curar. Às vezes a gente não vai chegar naquele lugar, a gente vai precisar trabalhar algumas questões até chegar naquele lugar. Então, hoje eu já me sinto melhor um pouco, já consigo virar para o lado. Eu ainda tenho um pouco de dores, eu tô iniciando o tratamento agora. E agora eu tô resolvendo a raiz do meu problema. E quando eu resolvo a raiz, eu me curo. A mesma coisa quando eu fui entrar em ambientes mais prósperos. Esses ambientes mais prósperos me mostravam o quanto eu me sentia pequena para estar naqueles lugares. E se eu aceitasse que eu era pequena mesma, não, então é o lugar, vou mudar o lugar do lado de fora. Não, o que tem dentro que me impede de acessar esses lugares? Hoje eu frequento qualquer restaurante e eu me sinto confortável, mas tem algumas lojas que ainda me deixam desconfortáveis. Eu fui para São Paulo
com as minhas filhas, né? Fiz uma surpresa para elas, levei elas para conhecer e tal. E eu sempre falei para elas, eu tenho um desconforto de entrar na Chanel, que é o quê? Uma loja que tem uma frequência de luxo, que não dá para olhar para Chanel e pensar, vou pagar R$1 por um blush, porque a frequência, a assinatura vibracional daquele ambiente, daquela marca, não é essa frequência de uma coisa barata, de uma coisa simples, não é. Então eu percebia que quando eu venho pro corpo, nossa, esse ambiente, ele me faz sentir pequena. Esse ambiente tem um desconforto aqui. E as minhas filhas, vem mãe, vamos entrar, porque criança não tem vaidade. A vaidade começa depois que a gente vai crescendo, a gente vai começando, ai que vergonha, o que os outros vão pensar? A criança não tá muito aí, ela ainda tá ali na inocência, né? E aí eu entrei. E quando eu entrei, eu falei, cara, eu estou confortável aqui, eu me sinto bem aqui, né? Mas claro, eu já tinha comprado, né? O meu óculos é de uma marca de luxo, perfume já comprei, da Dior e tal. Então não é um lugar que eu nunca acessei, que eu nunca comprei. Mas eu não sei porque a loja, que quando envolve pessoas, eu tinha na minha cabeça que eu tinha um bloqueio. E aí eu fui ali e eu vi, cara, eu me sinto bem aqui, eu tô confortável aqui. E eu não fiquei com pressa de sair, não fiquei, ai, será que estão me olhando? Diferente de quando eu comecei a entrar na Zara. O que eu quero dizer pra vocês com isso? Que à medida que a gente vai trabalhando internamente aquilo que os arquétipos vão mostrar pra gente como uma oportunidade de cura, aquilo ali abre espaços para você ir em vários lugares. Então, por exemplo, a Cleópatra é um arquétipo de ousadia. Ela possivelmente vai te mostrar o que talvez te impede de ser uma pessoa ousada. Uma vez que você cura isso, você vai se sentir pronta para ir em qualquer lugar, exatamente como Cleópatra, que se enrolou no tapete, né, que foi em outros territórios e que entrou nesse movimento para conquistar aquilo que ela queria. Então, os arquétipos, eles também têm uma assinatura vibracional, que é uma estrutura, uma forma, é o que é. A gente nunca vai ver um cachorro ser um caçador, porque não é da estrutura arquetípica, não é da assinatura vibracional daquele arquétipo. Então, não é um arquétipo que você vai usar para caça, para independência, porque é totalmente dependente emocional um cachorro. Então, quando a gente escolhe os arquétipos certos, com a intenção do nosso objetivo, né? Às vezes tem gente que diz, Dani, esse arquétipo aqui é bom? Gente, bom pra quê? A gente tem que ter a nossa própria intenção quando a gente está trazendo o arquétipo para nossa vida. A gente tem que ter um objetivo claro do que a gente quer realizar. Ah, ok, eu quero isso aqui. Traz o arquétipo que tem essa assinatura vibracional para tua vida. Se você estiver pronta, cara, você vai saltar. Você vai atrair, você vai manifestar, você já vai para onde você estiver pronta para ir com aquela frequência. Agora, se você não estiver pronta, aquele arquétipo vai levantar o tapete e vai te mostrar. Eu tenho isso aqui, mas você tem que resolver isso, aquilo. Eu agora, daqui a 3, 6 meses, eu vou estar bem de novo. O bico do papagaio não tem mais como reverter, né? Já calcificou e tal. Mas a minha coluna, ela pode voltar para o estado zero, que é o formato que ela deve ter, né? Sem sentir dor. Ela viver no formato certo. Que muitas vezes a gente se dobra tanto para caber no universo dos outros, que isso dói. Olha só, 9 anos criando canal, inclusive é muito simbólico isso, porque eu fiz um vídeo recentemente contando o quanto eu fugia de mim mesma criando vários canais do zero, ao invés de assumir quem eu sou, né? Quando você se diminui porque você não quer incomodar, você se curva, né? E ela falou, isso é algo de 10 anos. Talvez 10 anos me encurvando, 10 anos tentando não incomodar, 10 anos, porque as pessoas não vão gostar de eu falar de arquétipos aqui, ou não vão gostar de eu falar de dinheiro. Tipo, cara, quem não gostar é que tem que sair, não sou eu que tenho que ficar mudando de canal pra expressar a minha verdade, porque foi eu que criei, foi eu que construí, e eu posso decidir aqui o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu quero compartilhar. Então, talvez, porque eu também acredito que, como terapeuta holística, que as nossas doenças, elas são somatizações de coisas que a gente não olhou e que a gente não tinha consciência e por isso cristalizou, se transformou em doença, né? Mas o que a minha médica falou é que eu consigo voltar com a postura correta, com a postura erguida de como deve ser, e eu acho que eu já tô começando a fazer isso no meu posicionamento na internet, né, trabalhando do lado de dentro, trabalhando fora,
Mas claro, eu não consigo reverter os danos que isso causou na minha coluna e é essa questão, mas eu consigo espaçar de novo os discos para não sentir tantas dores, ou seja, eu tô resolvendo a raiz do problema e logo eu vou estar mais saudável, que é a frequência da cobra. Saúde! Certo? Então, gente, quando tudo tem uma frequência, um ambiente que você frequenta tem uma frequência, um arquétipo que você traz tem uma assinatura única, vibracional, energética. E se aquele ambiente, você não está conseguindo acessar aquele ambiente, se você não está conseguindo comprar em determinada loja, talvez exista algo dentro de você que não se sente digno, que não se sente digna de viver isso. Tem alguma questão com não merecimento. Então a gente também, arquétipo é ferramenta que ajuda a mudar os nossos comportamentos para a gente ir. Mas o que nos impede de ir? Ele também vai mostrar pra gente o que impede a gente de ter mais autoestima, de se sentir mais confiante, de se sentir mais vaidosa, de ser mais ousada, de guardar dinheiro, de ser constante. Ele é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Então eu sou suspeita em falar, eu amo os arquétipos, mas eu tenho plena consciência de que os arquétipos me ajudam, são professores que me ajudam a melhorar, mas eu também tenho um trabalho interno que eu faço, né? Quem fez ali o desafio do dinheiro, quem está no Clube da Virada Financeira, tem lá todo o meu processo de limpeza com relação a dinheiro, todos os rituais de crença limitante, merecimento, Theta Healing que eu fiz nesse trabalho interno. Então, a gente trabalha fora com a ferramenta certa, com o arquétipo certo, mas isso não anula o trabalho interno que a gente precisa fazer dentro. O professor Hélio Couto, inclusive, fala, né, que quando a gente, pede uma onda, a onda ela vai, se a pessoa não tem bloqueio, não tem crença, ela sai realizando tudo. Agora, se você tem bloqueio e se você tem crença, isso precisa vir à tona, por isso muita catarse, por isso que a pessoa, ela passa às vezes por momentos difíceis na ressonância, porque ela vai trazer à tona tudo aquilo que impede você de manifestar os seus pedidos, de manifestar os seus desejos. Então, a gente não está isento do nosso trabalho interno de autoconhecimento, de crenças e por aí vai, tá? Então, o meu objetivo é tirar as pessoas da ilusão de que o arquétipo vai resolver a vida dela. Um passo muito importante é trazer o arquétipo certo, mas o arquétipo certo vai também revelar tudo que existe em você que te impede de chegar lá. Só que não é porque você não está aberta para perceber que o arquétipo não está te mostrando. Porque quando eu comecei no autoconhecimento, que eu estava lá contando moeda, que eu mal tinha dinheiro para comprar pão, que muitas vezes eu recebi doação de comida, eu achava que eu era vítima daquela situação. Eu achava que a minha vida não mudava, sei lá, porque eu não ganhava o suficiente. Eu não queria me enxergar, eu não queria me olhar com verdade. Foi só quando eu mudei o foco e olhei pra mim, ao invés de ficar olhando pra vida dos outros e procurando um culpado, que eu enxerguei, garota, você quando tem dinheiro, gasta tudo que ganha. Aí, quando tem que pagar luz, quando tem que pagar água, você não tem dinheiro para pagar o que tem que ser pago. Por quê? Porque primeiro você usa tudo, aí depois você fica, Deus proverá, Deus vai fazer, Deus vai mandar. Mas já mandou, você já teve dinheiro, você só não usou da maneira certa. Você vai lá, você tem vazios dentro de você, de abandono, de rejeição, que dói muito e você não quer sentir, você não quer olhar. E essas feridas estão ali ainda, vibrando, e elas querem a tua atenção. Aí, para não olhar, o que você faz? Você vai lá e acende um cigarro assim que você acorda, antes mesmo de escovar o dente, para não olhar para as tuas feridas e os teus buracos internos. Então, você fuma uma carteira de cigarro por dia, você bebe tudo que você foge da realidade, para não olhar o que dói. Aí você compra roupa, diz que nunca tem roupa, tem jaqueta de tudo quanto é cor, tem não sei quantos pares de sapato e ainda se sente vazia. Por quê? Porque aqui dentro tem coisas que precisam ser de luz, né? Precisam ser vistas, precisam ser olhadas. Então, quando eu me trouxe para perto e eu vi que eu tinha muitas questões internas para resolver, muitos buracos, eu comecei a curar. À medida que você cura dentro, você perde uma necessidade de coisas lá fora que antes você precisava, né? Eu digo, hoje eu vivo com um tênis e eu amo esse tênis, eu tenho 40 peças de roupa no meu guarda-roupa, eu compro só o que eu preciso. Antes eu gastava todo o limite do cartão de crédito, sujei meu nome, pedia nome emprestado, pedia pra minha avó fazer empréstimo pra mim o tempo todo. Ou seja,
nunca era suficiente. Por quê? Porque tinha uma falta muito grande dentro de mim, né? Então, essas coisas é um trabalho que só a gente pode fazer. Não tem como terceirizar essa cura. Às vezes a gente bota expectativa no terapeuta, na ferramenta, fica procurando uma muleta para não fazer a parte que nos cabe. Mas só a gente pode sentir o que precisa ser sentido e que tá aqui, que a gente está ignorando e, enfim, né, buscando válvulas de escape. Então eu quero dizer para vocês que arquétipos são ferramentas maravilhosas, mas existe uma forma de vocês potencializar esses arquétipos olhando para tudo aquilo que o arquétipo traz à tona, como uma excelente ferramenta também de autoconhecimento. Então eu acho que de tudo que eu já fiz na vida, Ho'oponopono, Theta Healing, constelação, astrologia, eu continuo usando outras ferramentas, mas eu paro. Arquétipos, tem 7 anos que eu ativo arquétipos de forma consciente, acho que vai fazer 8 já, e é a única ferramenta que eu nunca parei de usar. Sempre que eu mudo os meus sonhos, meus objetivos, eu recalculo a rota, eu mudo os meus arquétipos e eu devo muito aos arquétipos. Eu acho que 50% de toda a mudança financeira que eu vivi e de toda a transformação que eu vivi. Mas não vendo arquétipos como grandes, né, ai, milagre. Não, a gente tem que fazer também a nossa parte. Tá bom? Então é isso. Eu desejo que vocês usem arquétipos baseados nas necessidades de vocês, nos objetivos de vocês, de acordo com aquilo que vocês precisam realizar ou querem melhorar na vida. Saibam escolher o arquétipo certo para o objetivo necessário e, acima de tudo, consigam enxergar o que o arquétipo traz sobre você e que te impede de manifestar aquilo que você busca, aquilo que você deseja. Tá bom? Então é isso. Se vocês gostam de vídeos assim, clique em gostei, que é uma forma de eu saber também. Se inscrevam por aqui, que nós teremos muitos conteúdos de arquétipos, com a criação da realidade, que eu acho que não tem nada do que eu fiz mais na vida do que criar novas realidades. Eu tô sempre criando novas realidades, criando múltiplas fontes de renda e melhorando a minha vida, porque ninguém pode mudar a nossa vida por nós. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente se vê em breve nos próximos vídeos.